Olá, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Casa, o podcast da Clarim Imóveis, que vem falar do mercado imobiliário e todos os outros assuntos e contextos que envolvem o nosso mercado. Hoje comigo, Maicon, o superintendente do City Center Outlet Premium, o nosso outlet aqui de Campo Largo. Aliás, do nosso Paraná, né, Maicon? Seja muito primeiro bem-vindo. E único. É isso aí, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença e tenho certeza que essa conversa vai ser muito enriquecedora. Com certeza. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? É um prazer estar aqui falando um pouquinho de mercado, que sempre é super, super importante para todo mundo. E adorei o nome, viu? Papo de Casa, adorei. Incrível. Tô me sentindo em casa. Tá Exatamente, mas é esse o propósito, é se sentir em casa, estamos em casa. Fechado. Maicon, vamos lá, vamos conversar então. Primeiro, eu acho que é importante falar quem é o Maicon, né? Contar um pouquinho sobre você, como você veio parar em Campo Largo, por que o Outlet. Então, por favor, fala um pouquinho sobre o Maicon. Claro. Bom, meu nome então, gente, é Maicon Leandro Bruno, tá? Sim, é exatamente isso. Tá? Bruno é o sobrenome, apesar que as pessoas nunca... Né? Bruno, seu sobrenome? Eu falo Bruno. As pessoas escrevem com 2 N's, tentam inventam. Sou formado em comunicação social, né? Tenho pós-graduação em gestão, em marketing, tenho mestrado na Austrália também em marketing e mídia. Sempre trabalhei aí pelo menos nos últimos 20 anos na área comercial, né? Seja em veículo de comunicação, em grupo educacional, e entrei aí em shopping center nos últimos 8 anos. Trabalhei antes em outro grupo e vim para o grupo Tacla mais ou menos uns 6 anos e meio, atuando como gestor comercial, né? Para trazer as marcas para ocuparem, né, os shopping centers do grupo. E há cerca de 2 anos atrás, agora, surgiu o convite, né, para atuar como superintendente, né, de um dos empreendimentos, especificamente, que é o City Center Outlet Premium. E foi um super convite, porque o segmento de outlets é um segmento que cresce no Brasil. O projeto, né, como vocês aqui da região conhecem bem, é um projeto incrível. Sim. Então, tinha uma demanda de realmente olhar ele com propriedade, porque, apesar dele ser um projeto incrível, o mercado está em ascendência, né, como a gente falou, é o primeiro outlet do Paraná. Então, tem uma dificuldade de planejar, instalar, inaugurar, né, esse primeiro empreendimento para poder fazer esse conhecimento da população que ainda não tinha acesso ao que é um outlet premium, né? Enfim, então o desafio sempre me move. Então, voltando a falar do que é o Michael é uma pessoa voltada a desafio. Se não tem desafio, eu normalmente não tem graça. Eu não consigo ficar naquela velha zona de conforto. Eu preciso sempre procurar algo. Então, o convite veio e eu falei, não, com certeza, né? E está sendo um deleite, aí, um prazer. Dá trabalho, gente. Dá muito trabalho, mas está sendo um prazer fazer gestão do empreendimento aí há quase 2 anos agora. O que não dá, né, Michael? Não, exato. Se não dá trabalho, a gente tem que estranhar. Opa, tá, ainda mais algo do porte do outlet ali, né? Algo bastante grande. Sim. Envolve muita gente, funcionamento de 7 dias na semana, então realmente é algo muito intenso. 10, né? Então, E você, então, está na operação desde a pré-inauguração. Isso, antes da inauguração já. Acho que uns 6 ou 7 meses antes, oficialmente, eu já estava, né? É claro que a gente já estava com o projeto rodando há bastante tempo, né? Na parte de comercialização, construção, mas oficialmente 7, 8 meses antes dele inaugurar, eu assumi a cadeira para poder aí olhar com mais propriedade ainda antes da inauguração. E agora, dia 2 de dezembro, a gente completa um ano de operação. Né? Então, já vai fazer quase 1 ano e 10 meses que eu estou aí na cadeira. Eu lembro. Eu conheci o Michael, né? Não sei se você lembra, mas eu te conheci lá na área administrativa do shopping, ainda em obra. A obra lá em cima ainda. As cadeiras lá embaixo ainda todas com plástico. Vocês ainda se estruturando. Foi lá que a gente se conheceu na pré-inauguração, realmente. Isso, foi meados de setembro, acho. Eu imagino que sim. Imagino que sim. E desde lá a gente vem tendo conversas constantes e com certeza a gente consegue agregar muito um ao outro, sim, né? Com certeza. E é um processo que de hoje também adiante, cada vez melhora, né? Cada vez a gente tem mais coisas e oportunidades de fazer coisas em conjunto por causa disso, né? Porque a hora que você solidifica e amadurece, né, um empreendimento como esse, todo mundo tem a ganhar, né? Então, é isso que a gente buscou, inclusive nessa implementação. Principalmente o município. E agora conta para nós, então, Maicon, por que Campo Largo? Vamos lá. Bom, a estratégia do grupo, né, sempre foi olhar... pensando em outlet, né? Pensando em shopping também, não muda muito nesse sentido. Áreas de grande potencial de futuro, né? Acho que isso é um grande
DNA de shopping centers em geral, né? Que é olhar onde são regiões que têm potencial de crescimento. Então, isso já era um fato. Então, para o outlet, a gente tem que, né, para quem não sabe ainda e vai ouvir, a gente tem que ser fora da capital. Né? Ele tem que estar numa distância dos grandes shopping centers tradicionais, porque como a gente atua com preço de mercado diferenciado, ele não pode canibalizar o processo do mercado full price. Né? Então, ele tem que ser fora. E a hora que a gente fez a análise dos nossos BRs, porque o interessante é que ele esteja colado, né, numa BR, para facilitar o acesso, a gente começou a analisar as regiões. Entre todas as regiões que a gente tinha um potencial de fazer lá perto do aeroporto, né, São José, tinha a possibilidade de fazer Xaxim, né, sul de Curitiba, bem sul, já indo ali para Campina Grande. A gente tinha a opção de fazer lá para os lados de Santa Felicidade, né, um pouco mais próximo, mas pegando ali a ida para Campo Magro. Né? E a gente tinha potencial também de fazer ali para o outro braço da cidade, depois de Colombo, enfim, BR. Certo. Quando a gente faz essa análise, todas elas tinham potencial. O potencial é claro. Porém, aqui a gente tem um conector com o interior que é muito forte, né? Super estratégico, né? Ponta Grossa, a gente tem o maior, acho que, se não me engano, né? É o maior entroncamento rodoviário do sul do Brasil. Né? Então, assim, o volume de caminhões, carros que passam é gigante. Então, a gente falou, opa, já ganhou mais pontos, né? A gente tem um fluxo interessante. 2, a gente tem um estado rico, né? Um interior rico. Sim. Pensando em outlet premium, as pessoas têm que entender também que eu falo de patamar de marcas, desejo, principalmente focadas no público AB. Sim. Né? Então, a gente também tem que entender aonde esse público AB vive, aonde ele transita, para onde ele vai. Perfeito. Então, a gente tem todo esse público interior passando. E aí, o outro ponto que era fundamental era o terreno, que aí foi onde a Clarim, inclusive, ajudou a gente de maneira excepcional, porque assim, beleza, eu posso ter escolhido a BR, eu posso ter escolhido a cidade, né, que, de novo, como eu falei, né, potencial de crescimento, áreas de indústria, renda per capita alta, público AB forte, tudo isso é importante, mas e o terreno? E o terreno. Né? E aí vocês nos ajudaram escolhendo um terreno onde tem as facilidades que hoje o City tem, né? Tá na frente de uma rotatória, tem um terreno relativamente plano, não era super plano, mas relativamente plano. Agora já está bem mais, Agora né? Agora está bem mais. É relativamente plano. Essa conexão e proximidade com o centro de Campo Largo para a gente é interessante, pensando na mão de obra, né? Porque a gente tem quase 90% dos nossos funcionários são de Campo Largo, né? Então, essa facilidade também é importante. Então, esses são os itens que fazem ou fizeram a escolha da cidade, do posicionamento e do terreno. Né? Porque, no final das contas, eu tenho que ter um ponto: facilidade de acesso, alto poder aquisitivo, né, de entorno comprador e visibilidade de marca e de construção de empreendimento. Né? Perfeito. E Campo Largo agradece muito, né? Agradece ao Grupo Tacla por ter nos escolhido, porque realmente é um marco hoje para o município. Eu vejo lá na Clarinha, a gente recebe alguns investidores e hoje a gente está trabalhando com alguns grupos pensando em desenvolver alguns projetos grandes aqui em Campo Largo e todos eles usam como ponto de referência o shopping. Sim. Então, nós queremos o outlet próximo do outlet, o tanto de distância do outlet. Sim. Então, de fato, virou um marco no município, virou um ponto de referência de desenvolvimento, inclusive, para o município. E eu acho que muita gente que ainda tem uma visão limitada, né, do potencial, não só do empreendimento, quanto de qualquer empreendimento desse porte que entra numa cidade, né? Alphaville está vindo aí, Sim. né? Gigante. Tem várias outras coisas hoje pipocando, eu vi, inclusive, né? o anúncio de um novo condomínio da Plaenge, também ali próximo do Alphaville. Então, aí a gente começa a ver o público AB também vindo cada vez mais próximo, né? Cada vez mais para Campo Largo. E a gente olha o entroncamento ali, que vou pegar o exemplo de São Paulo, né? Entre São Paulo e Campinas, né? Você pega Jundiaí, Barueri. Hoje é uma rota de pessoas que preferem morar em Jundiaí e trabalhar em São Paulo todo dia. Sim. A tendência é que essa região, por ser muito próximo de Curitiba, entre na mesma linha, né? Eu não quero mais viver naquele burburinho da cidade, não quero comprar um imóvel, né? Talvez às vezes muito caro para morar num bairro mais nobre, mas eu posso comprar um imóvel melhor, Sim. Com uma localização melhor, com acesso de facilidade, porque hoje o que eu brinco também com as pessoas, né? Estar na boca da BR é fundamental, Sim. porque você consegue fazer acesso para qualquer lugar, né? Então, as pessoas também, com certeza, estão vindo com essa ideia agora de, eu vou morar em Campo Largo, né? E vou trabalhar, mesmo que seja em Curitiba. E eu tenho certeza que daqui 5 anos, o que a gente vai ver, na realidade, no entorno do outlet, em toda essa área aqui,
vai ser um mundo que daqui 5 anos as pessoas, nossa, lembra como era? Exato. A sorte que tem o Google para nos mostrar, né? A gente pega a linha do tempo e a gente vai vendo, porque para acompanhar realmente, nós que estamos aqui todos os dias, às vezes a gente nem dá muito valor. Exatamente. Mas aí quando a gente olha na linha do tempo, realmente muda e muda muito. Então a gente já tem ali a duplicação da 423, que deve acontecer, deve tirar todo esse fluxo de caminhões, vai facilitar muito também a BR. Demais. Na semana passada eu soube que agora na nova concessão da 277, também já tem a previsão da terceira faixa de Curitiba para Campo Largo. Então isso tudo vai valorizar cada vez mais o nosso município e vai trazer realmente cada vez mais gente querendo olhar para cá, né? Porque é isso, o Alphaville. Por que o Alphaville foi para Campo Largo? O que essa cidade tem? Sim. Por que o Outlet está em Campo Largo? O que essa cidade tem? Então os holofotes eles acabam voltando um pouco para nossa cidade e o povo começa, mas por que Campo Largo? E as pessoas acabam tendo, é o que você falou, né? Quando a gente está muito dentro do nosso eixo, né? A gente acaba não pensando. E eu desde que, né? Eu brinco morar em Campo Largo porque eu tô tá aqui todo dia. Mas desde que eu assumi, né, a superintendência, eu também vi uma coisa que é muito engraçado, né? Tanto de pessoas de Campo Largo quanto de Curitiba. Ah, mas o outlet é longe de Curitiba. Aí eu falo assim, você já foi em algum outro outlet do Brasil? Aí eu falo, não. Eu falei, então vá. Aí depois que você for, você vai poder dizer se é longe ou não. Porque hoje você pega, por exemplo, os outlets de São Paulo, estão 1h30 do centro da capital. Sim. Né? Você pega o outlet de Brasília, 1h40, né, de Brasília. Você pega Recife. Então, assim, a gente tem uma proximidade gigantesca. Né, tem que viajar, né? As pessoas têm que viajar para chegar no outlet. Exatamente. É um passeio de um dia inteiro, Exatamente. realmente, né? Então, aqui a gente tem alguns facilitadores que as pessoas acabam, de novo, né? Quando vem só o seu núcleo, beleza, claro, às vezes você demora 10 minutos para sair do teu trabalho para a tua casa. Sim. Curitiba tem uma realidade, Campo Largo, tem uma realidade de trânsito que é muito facilitada e a distância é muito pequena. Então, eu brinco com essas pessoas, cara, dá uma olhadinha no que acontece lá fora, você vai ver o quão privilegiado a gente é. É o que eu estava falando de novo. Se uma pessoa hoje mora em Jundiaí ou em Campinas, ela leva de 1h30 a 2 para poder chegar em São Paulo. Sim. Aqui a pessoa pode morar em Campo Largo e ela vai levar 25 minutos, ela está ali na É o que eu falo, é uma reta só, né? É uma reta só e está tudo certo. Então, assim, pensando nessa questão de novo de investimento e futuro, a gente tem um paraíso, não só para investimento, quanto para potencial de qualidade de vida. Com que a gente não tem em vários outros lugares. Então, eu brinco assim, né, com as pessoas, assim, espera um pouco para você ver o quanto isso aqui vai trazer, inclusive, investimento de fora. Às vezes a pessoa interna deixa de fazer o investimento, a pessoa de fora vem e faz, porque é ela que está lá morando em São Paulo, morando no Rio, morando em Goiânia, está olhando isso aqui e falando, nossa, vou investir lá. Exato. Porque eu sei o potencial que tem e o potencial até, como eu falei, de moradia futura, de investimento, de aluguel e por aí vai. Quando a gente fala em qualidade de vida, eu acredito demais que a gente pegando a região metropolitana, Campo Largo é a bola da vez. Eu acredito demais no potencial da nossa cidade. E vai crescer muito, vai desenvolver muito. E aí convido, né? Fica o convite. Venham, para quem não conhece Campo Largo, venha conhecer. Sim. Venha dar uma volta no outlet, venha conhecer ali o entorno, venha conhecer a nossa cidade, dar uma volta pelo centro para conhecer, porque é uma cidade que está crescendo bastante, mas ao mesmo tempo ela preserva as características de cidade interior. Sim, exatamente. Ela é muito acolhedora, enfim. Eu sou muito suspeita para falar de Campo Largo, mas de fato eu acho que é uma cidade que tem um DNA diferente. E eu acho que o que eu sempre bato muito, né, principalmente com os empreendedores locais, é isso. A população, as pessoas, né, do entorno, de Campo Largo, Curitiba e de região, precisam... a gente tem aquela velha mania ruim, né, de, às vezes, valorizar o do outro e não valorizar o nosso. Gente, tem muita gente valorizando o nosso. Então, assim, muita gente de fora olhando para cá e falando, nossa. Então, acho que às vezes é hora de olhar para dentro e falar assim, cara, eu tenho um potencial gigante aqui. Deixa eu investir, deixa eu crescer e deixa eu atuar como grande. Exato. A gente às vezes também fica naquela coisa, né? Eu sou pequeno, não, complexo sou pequeno. De inferioridade, né? Exato, eu sou gigante. Deixa eu atuar como gigante. Porque aí ajuda muito a gente a desenvolver mais coisas e mais negócios ainda para cá, né? Exato. Não, é o que eu falo, né? Nós estamos na ponta de todo o desenvolvimento, que é o mercado imobiliário. Sim. As coisas começam, as prospecções de fato começam no mercado imobiliário. E aí a gente já começa a ter uma pequena ideia do que está por vir. E é exatamente isso que você está falando, Maicon. O quanto as pessoas de fora estão olhando para o nosso município. E eu posso afirmar que nós temos atendido grandes grupos, ou seja, de indústria, ou pensando em complexos residenciais, em produtos diferenciados para desenvolver aqui no nosso mercado. Logístico. Muita gente olhando para o nosso município. Sim. Então, a tendência é que, de fato, a gente
cresça muito e de uma forma muito saudável, que é o mais interessante, né? O mais importante. Exatamente. Maicon, agora vamos lá, vamos falar a questão do projeto em si, né? Porque a gente sabe que agora está lá, está funcionando, 1 ano já de funcionamento, mas para chegar nesse ponto, alvará, funcionando, portas abertas, como é que foi esse processo? Foi fácil? Foi difícil? Foi complexo? Conta para nós. Foi bastante complexo e é bastante difícil. Até pela magnitude do empreendimento. Exato. Né? Ela envolve muita coisa. E a gente ainda tem uma coisa, para quem não sabe, o nosso projeto ele não é finalizado, né? Exato. Então, para quem for hoje no Outlet, e ele já é gigante, já é um dos maiores do Brasil, né? Hoje a gente está falando em quanto de área lá, de terreno e área construída? 179 mil metros quadrados. É muita coisa. É muita coisa. De área de lojas, que a gente chama, né? Que é a área locável, a área que existe gente operando a sua unidade. Só de área de loja são 23 mil metros quadrados de área operante de loja. Praticamente um alqueire. Exatamente. E a gente já, nessa linha, já se torna um dos maiores empreendimentos de shopping center do Paraná e um dos maiores outlets do Brasil. Incrível. Só que a gente, né, vocês sabem disso, mas a gente pode dobrar de tamanho em 5 anos, né? Sim. Então, inclusive, isso às vezes é um complicante, né? Porque em algumas licenças a gente até fala assim, mas a VCB, né? Mas eu não tenho, por quê? Porque eu não terminei. Eu não sou completo, né? É igual eu falar assim, terminou tua casa, você vai lá e retira. Terminou teu condomínio? A gente ainda não, né? Sim. Então, é um processo complexo porque ele ainda não terminou e ele não vai terminar tão cedo. Então, tem algumas coisas relativas à burocracia, a entendimento, a licença, que é isso. Se eu ainda estou em obra, e eu já estou em obra da expansão, né? Eu já estou construindo a expansão para muito em breve, inclusive, abrir uma das primeiras fases, é um processo que ele continua. Então, acho que o que é mais doloso ou o que é mais trabalhoso é porque ele começou bastante tempo e, de novo, pela magnitude, se leva muito tempo para muita coisa, mas ele ainda tem uma continuidade, né? O long tail dele vai para 5 anos para frente. Certo. Então, acho que o maior desafio nosso é não só o trabalho que foi feito posterior, mas o que ainda tem para fazer. Mas nessa linha foram quase entre estudo, implementação, início de obra, licença, alvará, funcionamento. Estamos falando de quase 4 anos, né, para poder abrir as portas. Então as pessoas também, né, tem gente que fala assim, não, mas gente, é complexo demais. Né? E a gente respeita, né, todas as fases, todos os órgãos, né, a gente gosta de fazer tudo correto, certinho, implementar. Então isso também requer, né, não só um estudo prévio, para que a gente saiba que a gente vai poder entregar aquilo, mas é uma constante. Então, agora, licença de 1 ano de funcionamento, alvará de novo. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Então, não tem fim, né? Uma pilha de documento desse tamanho. Exatamente. Acaba agora, pega as licenças e já começa o preparo para o próximo ano, né? Porque isso aí é uma constante, realmente. Mas é um trabalho que é o que a gente fala, assim, para mim gera muito aprendizado e acho que para todos, né? Porque a gente também tem uma coisa que é muito mas isso aqui nunca foi feito. Sim, mas não existia um empreendimento dessa magnitude, desse porte, nesse segmento aqui. Então também o que a gente sempre fala para os órgãos, né? Também me olhe como algo que talvez você nunca tenha olhado. Exato. Você vai ter que olhar esse projeto e falar assim, não tinha isso aqui antes, mas agora tem. Não, eu tenho certeza que o Grupo Tacla ensinou muito para o município como um todo, né? Para todos os órgãos aqui do município, porque realmente foi um aprendizado para todo mundo, né? É algo que não tem. Tudo, modelo de trabalho, né? As pessoas falam assim, a gente, né, teve uma reunião recente aí com os sindicatos falando isso. Mas não existia. Exato, esse era o próximo ponto que eu ia te perguntar, então, inclusive. Já deixa eu emendar aqui, então, Maicon. Pode emendar. Porque quando a gente fala da nossa cultura aqui, do nosso DNA de cidade pequena, ainda de fato, né? A gente não tem comércio atuando no final de semana, são poucas as lojas aqui no centro que funcionam de verdade no final de semana. Então, não tinha essa cultura do trabalhar de domingo a domingo aqui em Campo Largo e o shopping trouxe isso, né? Inclusive, foi um ponto que eu escutei, uma preocupação que eu ouvi muito do comércio local pré-abertura do outlet, foi exatamente isso. Mas eles vão prejudicar, né, o nosso trabalho. Não é isso. Eles não vão prejudicar. Eu acho que passa a ser uma mudança de cultura. E vamos entender que a cidade está crescendo e que a cidade precisa, até para não perder para Curitiba, né, o consumo. A pessoa só tem o domingo, vai para Curitiba se não tem onde consumir em Campo Largo. Então, de fato, é uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade. Como foi e como tem sido isso aqui no município?
Ainda é difícil. Vamos colocar por alguns pontos, né? Primeiro ponto, que acho que é isso que você falou, assim, as pessoas deixam de enxergar que, assim, né, vão pensar em empresários, né, comerciantes, vai tirar o meu rendimento. Hoje, 80% do volume de financeiro que eu trago não é de Campo Largo. 80% do meu público é de fora. Exato. Então, eu estou trazendo 80% de pessoas que não vi. Desculpa a minha, talvez até, mas eles não saíam de Curitiba, de Irati, de Londrina, de Foz, do Mato Grosso do Sul ou de São Paulo para consumir em Campo Largo. Sim. Né? Ele passou a vir. Exato. Então, a gente trouxe um público novo, que pode acabar consumindo outras coisas da cidade. Exato. Então, trago primeiro isso. Né? Então, acho que esse é o primeiro, que eu sempre falo para o empreendedor local. Você perdeu venda? Não perdi. Está aí. Eu estou agregando mais imposto para a cidade. Não é estou trazendo mais gente para cá para visibilidade e eu não estou afetando você. 2. Eu sou um cara que tento equilibrar muito a minha vida, mesmo com a correria. Então, eu vejo muita gente, mas eu estou perdendo a minha folga. Não, sua folga é garantida via CLT. Exato. Você não está perdendo sua folga. Você só está mudando essa dinâmica meio ainda até antiquada de achar que a tua folga tem que ser sábado e domingo. Eu falo, gente, eu adoraria ter uma folga na semana para conseguir resolver tudo que tem para resolver. Coisas que eu não consigo resolver durante o final de semana. Cartório aberto, outros setores administrativos. Concordo. Então, as pessoas acabam tendo uma visão, que aí é uma visão, sim, de uma cidade que ainda carrega um pouco desse DNA de cidade pequena. Eu estou deixando de curtir o final de semana com a minha família. Mas, espera aí. Você está entrando para entrar numa grande marca, uma super oportunidade de emprego, trabalhar num ambiente super gostoso, sim, benéfico, você vai ter um crescimento. Isso não é nada ruim. É um universo de oportunidades, né? E você vai ter tua folga normal, só que você vai folgar na terça. Teu descanso está garantido. Exato. Só que é a mentalidade que ainda as pessoas têm de, não, mas final de semana estão todos os meus amigos num churrasco. Sim, mas você está trabalhando, que legal. Exato. E terça, quando teus amigos estão trabalhando, você está podendo curtir a tua folga, ir para um parque, descansar em casa, ficar com a tua família igual. Então, assim, ainda se carrega muito essa coisa do passado, né? Onde eu trabalho das 9 às 5, né? Eu não tenho... Então, isso é uma coisa que é mentalidade. Enquanto as pessoas não entenderem que trabalhar final de semana não é uma coisa ruim, e sim uma coisa boa, isso é um problema. E aí vem para a parte legal, que a gente também tem dificuldade de mostrar, né, para o pessoal que faz essa parte legal, dizendo, olha só, todos as garantias do trabalhador estão sendo mantidas. A única coisa que eu estou trazendo, um giro de economia, que é o que você falou, a capital já tem. Exato. Ou seja, eu estou perdendo, e aí eu vi de muita gente aqui da cidade, o que você fazia no final de semana? Pegava o carro e ia para Curitiba. Que ótimo que você não precisa mais ir para lá. Né? E a gente agora vê implementação de restaurantes aí, primeira mão, olha lá. Spoiler. A gente assinou com o Mamma Mia Galeteria, que é uma galeteria incrível da Serra Gaúcha. Vai ser o nosso primeiro restaurante com comodato e tal. Legal. Então, exemplo, assim, até isso a gente está pensando, quero reter ainda mais esse público aqui dentro. E trazendo gente de fora para consumir. Então, a gente também fala com os órgãos, né? Fala assim, olha, todas as premissas de sindicato a gente mantém, todas as premissas de CLT mantém, só que vocês precisam entender que é isso. Agora, o município cresceu e existe, sim, um empreendimento que emprega quase 1.000 pessoas que abre final de semana. Exato. Então, essa mudança de DNA não só tem que ir no público, mas tem que ir no poder público também de entender, eu preciso agora gerar isso. E amanhã ou depois esse empresário local que também não queria abrir final de semana, vai falar assim, tá cheio de gente aqui. Meu restaurante está fechado? Exato. Ou o meu bar, ou o meu panificadora. De venda. Tem panificadora que não abre domingo. E aí, peraí, pode ser que agora eu tenha ainda mais público para vender. Exato. Então, a gente tem que fazer uma mudança, mas é uma mudança que eu sei que é gradativa. Exato. Mas não vai ser... Eu brinco, a gente fica ali agora cutucando e incomodando, porque eu não tenho nem opção de não incomodar, porque eu estou aberto no final de semana, das 10 às 10, né? Feriado, eu estou aberto. Sim, então... sim. E me conta aí, Maicon, como é que é fazer a gestão dessa turma toda, porque querendo ou não, os lojistas são independentes, mas quem faz essa gestão de todos esses lojistas, de todo esse pessoal, acaba sendo o grupo, né? E aí você é o responsável pelo grupo, pelo outlet. Como é que funciona isso? Qual a complexidade? Deve ser bem tranquilo. Eu durmo 3 horas por dia. Quantos funcionários tem?
direto, dentro do outlet hoje, quantos colaboradores são? Eu tenho funcionários diretos, são cerca de 120. Meu Deus. Né? Só diretos, só embaixo da minha base, né? Aí eu tenho mais indiretos, porque eu tenho vários funcionários que são funcionários grupo, mas que atuam nos auxiliando, que aí tem mais uma base de mais uns 30, né? Que hoje trabalham no grupo, mas fazem ações diretamente para o outlet. E aí de indiretos, daí, como eu falei, são quase 1.000, né? Se eu pensar no sistema vivo desse condomínio, né? Que é o City Center Outlet Premium. É muita gente. E são muitos desejos, vontades e personalidades diferentes. Eu imagino. E a gente, obviamente, abrindo aqui para você, e a gente ainda tem uma dificuldade, né? Que vocês têm também, quem está no município sabe, também é mão de obra, né? A gente tem ainda uma mão de obra qualificada, mas não atuante em varejo na proporção do que a gente trouxe. E a gente tem uma mão de obra ainda não qualificada para atuação no varejo, que veio de outros segmentos. Então, a gente tem muita oportunidade e a gente ainda tem problema com a qualificação. E a gente tem problema que todo mundo vive, que é o turnover, né? Que é o que a gente até falou um pouquinho aqui no backstage, um pouquinho antes de começar, que aí vem uma questão de cultura, né? E não é só de Campo Largo, não é só de Curitiba, não é só do brasileiro. Eu acho que é uma mentalidade que o mundo inteiro ainda tem muita dificuldade. Que é entender que o trabalho dignifica, o trabalho melhora, o trabalho só evolui. Então, a gente ainda tem um problema de ter gente assim, nossa, tô aqui trabalhando 8 horas por dia. Exato. Gente, que sensacional que você está trabalhando 8 horas por dia, né? Se pudesse 12, seria... Mas são poucas as pessoas que, de fato, a gente vê que tem essa consciência. Eu acho que acaba sendo muito isso, né, Michael? E aí, num volume de 1.000 pessoas trabalhando, é muito complexo, porque você tem que ser além de ser um gestor, você tem que ser um motivador, né? Porque você tem que estar o tempo inteiro dizendo assim, cara, que legal, né? Que incrível, as pessoas ontem, feriado, trabalhando, gente, que legal, que bom que tá todo mundo trabalhando no feriado, olha que bacana, enquanto tem um monte de gente passeando aqui, a gente está ganhando dinheiro. Exato, né? exato. Então, mas é mentalidade, é difícil. E aí fazer a gestão de tudo isso é complexo, porque tem marcas também, aí falando um pouquinho da particularidade do outlet. 90% das minhas marcas não estão com a gestão aqui, né? Elas estão em São Paulo, Rio, Washington, Nova York, por aí vai. E aí acaba que a gente tem que abraçar mais. Entendi. Eu não sou um atuante como franqueados de um shopping center tradicional, que o franqueado está ali, né? O dono está ali. Aqui não. Então eu tenho que, às vezes, atuar um pouco como dono, porque se eu não atuar um pouco como dono da marca, dono do funcionário, dono, né, gestor de todos esses itens, eu vou deixar um pouquinho esse gap maior. Então, é mais dificultoso um pouquinho. E aí, até para fazer esse trabalho dentro do time ali de vocês, do shopping mesmo, tem algum psicólogo, algum coach, algum mentor? Ou é o Maicon que faz essa função? Eu pedi do grupo Tava, devia ter um terapeuta ali pra gente. Não, sou eu. É claro que o meu time, né, ele é muito bom e ele é muito eficaz, porque cada um dos meus gestores responsáveis tem a sua área. Sim. E eu brinco, né? Eles têm que atuar dentro da área deles e trazer para mim o que eles não conseguem resolver. E eles resolvem muito bem muita coisa, mas a gente não tem. E eu, aí falando até, minha visão como gestor, né? É essencial você ter esse tipo de acompanhamento. Sim. O que a gente tenta fazer através do nosso RH, né? Fazer treinamento, fazer ações, fazer uma boa ação de principalmente recepção desse novo funcionário quando chega, né? Mas hoje, muito da gestão de pessoas vem do meu RH e de uma visão minha como superintendente. Legal. E eu digo que a gente deveria, talvez, até ter mais auxílio, e acho que todas as empresas que nos ouvem hoje pensem, gente, gestão de trabalhar com pessoas, a pessoa é a tua coisa mais rica que você tem. Com certeza. Não é o teu insumo, o maior ativo, não é o teu, né? é o teu maior... Então, olhar para essa pessoa e trabalhar ela é fundamental. Eu concordo. E parece que as pessoas estão cada vez mais carentes de poder sentar, de poder conversar, de poder trocar uma ideia. Não sei se é por conta da tecnologia que as pessoas estão cada vez mais distantes de pessoas. Sim. Então, falta essa acolhida, esse ouvido, esse colo. Né? Então, nós, quanto gestores, eu não tenho dúvida que é essencial a gente ter esse tempo com as pessoas. E até porque as pessoas também acabam, em alguns momentos, confundindo muito. Né? Eu sempre brinco assim, eu falo assim, para quem me conhece bem, eu brinco, eu sou muito leve, né? Eu sempre levo tudo pro bom lado bom e tal. E tem horas que eu vou ser gestor, eu vou dizer assim, Sim. cara, não.
não, e vou ser mais incisivo. E até isso, as pessoas acabaram, acho que pela essa falta de respaldo de terapia, de gestão, de profissionais, confundindo, né? Eu, esses dias, tive com um fornecedor, né? Fui extremamente ríspido, não grosseiro, porque jamais eu sou mesmo em situações, mas eu fui mais direto e mais ríspido. E logo depois, ela foi até o outlet, a gente conversou e tal, e algumas pessoas que viram falaram assim, nossa, mas vocês estavam tão tranquilos. Eu falei, gente, quando você é profissional, você tem ética, respeito e empatia, Exato. você ser duro não tem nada a ver. Até porque eu estou sendo duro em relação a um assunto profissional. E eu acho que as pessoas hoje precisam desse acompanhamento, porque as pessoas acabam levando para o pessoal, Sim. né? Ah, o gestor, o Maicon foi assim. Sim, eu sou seu gestor. Sim. Né? Isso não tem nada a ver com a gente sair daqui, tomar um café e dar risada. E eu acho que isso, infelizmente, ou felizmente, né? Mas acho que, infelizmente, é isso. Essa falta de acolhimento, empatia, treinamento ou de novo, né? Mentalidade, acaba confundindo. Então, as pessoas, às vezes, acabam também ficando depressivas no trabalho, acabam tendo problemas porque elas acham, ai, não, sou eu. Não é você. Não tem nada a ver com a Fabiana, não tem nada a ver com o Maicon. É o processo de trabalho. Você tem uma demanda, você não cumpriu, tem que fazer, né? Perfeito. E dentro do Outlet, vocês têm programa de treinamento, programas de incentivo ali para os colaboradores das lojas e tudo mais, né? Para o pessoal que está lá dentro. Sim. Isso de que forma acontece, Maicon? É de forma gratuita? Conta para aí como é que é esse contexto dos treinamentos que vocês abrem para o pessoal. Tem eventos que, inclusive, vocês abrem para a comunidade, né? O que eu acho incrível. Sim. Então, realmente agregando, pensando no município como um todo. Sim, né? A gente já fez evento, né, falando de sustentabilidade, fizemos evento do Dia da Mulher, a gente tem sempre, aí vem também muito do meu DNA, né? Eu brinco que eu sou professor também, né? Isso é uma coisa boa, com certeza, mas é uma coisa ruim, porque eu nunca vou conseguir olhar para aquele time, para aquela equipe, para aquelas pessoas, para aquela comunidade, sem falar assim, o que eu posso agregar a mais? Né? A mais além do que eu já agrego com serviço, com trabalho, com oportunidades e por aí vai. E então a gente buscou parcerias para poder implementar e incrementar. Então, além dessas ações que a gente faz para a comunidade, que a gente até fala às vezes assim, nossa, por que não teve mais engajamento? Porque a gente ainda, infelizmente, tem um viés de que, tenho que ir para um treinamento. Nossa, tenho que ir para uma palestra. Quando isso deveria ser, cara, que oportunidade incrível que eu posso ir para uma palestra sem custo. Mas, enfim, é uma mentalidade, a gente precisa mudar isso no brasileiro, isso no latino em geral, de falar, cara, educação é tudo, enfim. E a gente oferece, além desses que são abertos, a gente também tem cursos em parceria com algumas empresas como o Sesc e o Senac, que são todos gratuitos para os nossos funcionários. E eles podem fazer de maneira presencial, remota, pelo celular, média de, às vezes, 10 minutos por dia, né? E sempre aberto. Então, a gente sempre busca parcerias para que a gente consiga cada vez mais tirar cada vez mais potencial dessa pessoa que, às vezes, por falta de conhecimento, a oportunidade não é ainda melhor. Então, a gente tenta fazer isso sempre. E a gente sempre fala, eu falo muito para os meus funcionários, assim, estude. Né? O tempo que você tem, a gente está dando ferramentas e oportunidades para vocês. E, infelizmente, nem todos olham dessa maneira, mas a gente sempre traz. E sempre traz coisa nova, né? Então, agora, ano que vem, com a abertura do Sesc e do Senac, comunidade dentro do City Center, vão ter mais ainda cursos gratuitos para a comunidade e para os funcionários, né? Para a comunidade também. Também. Incrível. Todos os cursos a gente vão ter ali uma média, se não me engano, tá? Acho que eles estão com quase 10 cursos que vão ser lançados para a comunidade e vão estar abertos ali todos os dias, inclusive entre turnos, né, para também facilitar esse funcionário de poder estudar de manhã e trabalhar à tarde, trabalhar de manhã e estudar à tarde, estudar à noite. Então, sempre pensa nisso. Inclusive, essa unidade, né, do Senac é a primeira em shopping center do Brasil, né, pensando justamente nisso, em trazer mais ainda para a comunidade, para a cidade, para o ambiente que a gente está inserido. Né? E a divulgação desses cursos aqui em Campo Largo, de que forma vai ser feito? A gente fez uma parceria com a Cicla para a divulgação dos cursos que a gente ainda não tem de forma presencial. E a partir da abertura da unidade, que deve acontecer entre janeiro e fevereiro, aí a gente vai começar a divulgar de novo, não só nas páginas do Outlet, nas páginas do Sesc e do Senac, mas também vai fazer uma parceria junto com a Prefeitura e com a Cicla para divulgação disso
para a comunidade poder saber que vai estar operando. E vai ter além de tudo academia, vai ter uma sala de pilates lá, tudo isso aberto para a comunidade. O café cultural, que é mesmo que eles têm lá no Jardim Botânico, e no Passo também vai estar operando aqui, o café escola, né? Então os alunos também, além de oportunidade de fazer o curso, ainda vão poder operar, né? Aprender na prática ali. Então, são várias coisas inéditas que a gente está trazendo também para o empreendimento, pensando nessa junção, porque eu acho que assim, todo mundo tem que ser beneficiado. Concordo. Então a gente tem que fazer sempre coisas pensando em todos os lados. Né? É o que a gente sempre fala lá na Clarim, né, Maicon? Nós hoje nós nos vemos como desenvolvedores de negócio, não como uma imobiliária pura e simples. O nosso foco, de fato, hoje é desenvolver negócios pensando no município. E o município desenvolvendo, todo mundo ganha, né? Inclusive daí a imobiliária, claro, né? Como imobiliária. Claro. Então, trazendo emprego, renda, todo esse contexto, pessoas vindo de fora que acabam conhecendo a cidade e falam, nossa, mas que cidade acolhedora, que cidade gostosa, por que não ter uma chácara aqui, por que não pensar em morar aqui? Exato. Então, esse movimento todo que acontece, para nós, o melhor negócio que a gente pode fazer é desenvolver um negócio. Né? O negócio, pensando em negócio, é bom. Mas aí, quando a gente olha o reflexo disso, está aqui. Olha tudo que você trouxe, tudo que o shopping trouxe e ainda vai trazer para o município. Né? O quanto a gente pode, então, pensar que... eu sempre falo, né, você que vai olhar o quê? O copo meio cheio, meio vazio. Né? Então, quem olha e fala, porque veio para concorrer, porque veio para tirar, porque... Não. Vamos olhar para o outro lado. Olha tudo que está trazendo para o nosso município. Olha o quanto está agregando para o nosso município, para o nosso comércio, né, para o nosso serviço. Então, vamos olhar realmente como algo que veio para agregar e veio para agregar muito. E vai agregar cada vez mais. Claro, a né? gente já teve experiência agora em um ano, gente que entrou ali como vendedor, como auxiliar, como barista, assumindo posições e falando para a gente, cara... Hoje eu estou como subgerente ou como líder de uma loja que eu não teria oportunidade, ganhando um salário que talvez eu não conseguiria. Exato. E, gente, aumentando a área de mercado de trabalho. Porque o Campo Largo já tem indústrias muito fortes, o hospital é incrível. Sim. Mas a gente ainda não tinha, né, o varejo tão desenvolvido aqui como existe Exato. em outras cidades, principalmente as capitais. Né? Então é isso, a gente sempre fala assim, né, o desenvolvimento de pessoas ele acontece de todos os lados. E uma coisa que para mim que é uma realidade, acho que para a vida, né, de todo mundo que ouvir a gente, se você se limitar hoje em saber um lado só, uma coisa só, não vai dar certo, amigo. Porque daqui 10 anos aí você pode estar falando de outro tema, em outro trabalho, fazendo outra coisa, porque pode mudar tudo. E é o que vocês falaram mesmo, né? O método de trabalho da Clarim, né? De como vocês hoje atuam, é uma forma que eu sempre falo, eu como aí, tirando o chapéu, né? Grupo Tacla, City Center, como gestor. Eu sou um gestor que desenvolvo negócios e pessoas acima de qualquer coisa. Por quê? Porque o amanhã a gente não sabe o que vai ser. Então, se eu desenvolvo pessoas e negócios, sempre vão surgir outros negócios e outras pessoas no caminho. Eu acho que a gente tem que sair do micro e olhar para o macro, né? Total. A gente tem que olhar de cima e é exatamente isso. O que a gente pode fazer? Eu sempre falo, o mercado imobiliário ele é muito amplo, muito abrangente. Então, se a gente fica focado só no compra e venda, aluguel de imóvel, ok, você está olhando para um pequeno pedaço do que é o mercado imobiliário. Agora, tudo que a gente pode fazer, o quanto a gente pode desenvolver, conectar, é surpreendente. Eu falo, às vezes até paro, porque senão começa a dar um monte de ideia e eu fico já maluquinha da Silva querendo fazer um monte de coisa. Falo, não, para. Calma, agora deixa eu focar aqui uma coisa de cada vez. Vamos olhar uma caixinha de cada vez, porque senão não consegue. Eu sou igual, eu tô com 10 coisas aqui. Cara, calma. Isso aqui para, respira, exatamente. O que é prioridade aqui, o que é mais importante nesse momento, vamos focar aqui e depois a gente vai para os próximos, né? Mas é importante ter isso, a gente sempre olhar para frente. O que a gente pode fazer lá na frente? E se você não tem isso, né? Se você não coloca lá na frente os próximos passos, uma hora você vai também perder, porque você não está olhando lá na frente qual é o objetivo final. Exatamente. Né? Mas contém um ponto da obra ainda, agora voltando lá para a obra, teve um caso que foi meio curioso na obra, não teve? Um tal de um caso de um fóssil, que tiveram que paralisar a obra, porque teoricamente tinham encontrado um fóssil na obra, e tem que fazer todo o estudo e tal. Conta aí sobre esse. Eu acho que esse detalhe pouquíssimas pessoas sabem, né? Sim. É porque não adianta. A partir do momento que você vai mexer, né? E no nosso caso ali, né? Um terreno que tinha essa questão de diferença entre a BR, né? Patamar de BR e patamar de terreno. Você tem que... E outra, fazer a fundação do que a gente tem que fazer ali, né? As estacas de pilar para segurar toda aquela estrutura. E a gente, pensando em outlet só para quem também não conhece, a maioria deles é um piso só. Sim. Inclusive, a gente somos um dos únicos do Brasil com estacionamento coberto, né? Um privilégio poder, no nosso tempo temperado aqui, né? Da região que chove bastante, poder, com segurança e tranquilidade, estacionar, estacionamento fechado, subir
de elevador de escada rolante estar coberto sem precisar pegar chuva. E a hora que a gente foi fazer a fundação, se encontrou, né? O tal do fóssil. E a gente, quando encontra, né? É muito complicado. Inclusive, eu amo viajar, gente. E em várias viagens que eu fui, né? Eu tive a oportunidade de ir em lugares que foi basicamente a mesma coisa. Né, que tá construindo um metrô, uma rodovia e para a tudo. obra. E, inclusive, a gente fez o certo aqui, que é parar e falar, vamos investigar. Né? Tem gente, em alguns... eu tive a oportunidade de visitar Lima. Lima, eles fizeram, em alguns lugares, a linha de, tipo, não vi nada. Vou continuar atuando aqui. Tá tudo certo. E tiraram sítios arqueológicos de milênios por simplesmente irresponsabilidade. Né? E um deles é hoje no centro de Lima tem uma pirâmide de sei lá quantos mil anos atrás, e parte dela foi deteriorada, porque quando fizeram as rodovias e algumas construções, se viram as questões arqueológicas e fingiram que não viram. Mas a gente fez o quê? Respeitou. Sim. Então, opa, tá escavando, tá fazendo fundação, viu? Tem um negocinho para aqui. tudo, tem que vir. Aí eles tiveram que vir, investigar, ver se era realmente uma coisa de fossilização, ou de alguma coisa de construção muito antiga, que poderia também ser. Viu-se que era uma coisa... Porque eles têm que fazer teste, né? De ver quanto tempo está ali, o que não é, né? Gente, animais, né? É muito simples e muito fácil, né? Sim. Morre, soterra, decompõe, tá ali. Então a gente teve que fazer... não é nada arqueológico, não é nem o sino, né? Acho que eram só vestígios de resto de animal e vegetação, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não... Mas a gente parou, estuda, vê, resolve, né? Não é a história de Campo Largo sendo contada ali naquele terreno. Tinha a questão do manancial também, né? Que também tinha que fazer a curvatura para respeitar o manancial de água. Então, são todos itens que a gente tem que, na hora, avalia, vê. Inclusive, o projeto foi redesenhado depois de algumas dessas atuações para que ele respeitasse toda a questão ambiental também do entorno. Eu acredito que o maior entrave, a maior demora nas aprovações deve ter sido ambiental, né? Pelo tamanho de área, por ter, obviamente, tem o rio que corre ali na divisa. Sim. Né? Então, toda essa questão ambiental e daí o Grupo Tacla preservando e focando realmente nisso, fazer a coisa certa, em preservar o meio ambiente. E daí ainda surgiu o fóssil. O famoso fóssil que não era fóssil. Exato. E 2024 chegando, quais são os planos aí? Já falou alguns aqui, né? Já deu alguns spoilers sobre o que vem aí no Outlet no ano que vem. Tem mais alguma coisinha que você possa nos contar? Tem várias coisas. Bom, vamos lá. A gente tem aí primeiramente, né? Obviamente, a gente tem a consolidação do empreendimento como destino, né? Então, a gente entrou com uma campanha mais forte agora, divulgação da unidade em TV, rádio, por aí vai, para as pessoas conhecerem. Teve inaugurações recentes super legais, né? Como a Boss, agora teve a Malas Web. Em breve vão ter mais 2 grandes marcas que eu ainda não posso dizer. Não pode contar esse spoiler, ainda não pode vir. Esse ainda não posso. Mas vão vir 2 grandes marcas inéditas de novo para o estado do Paraná. Bom. Uma das marcas é uma das maiores marcas esportivas do mundo, né? Que vai agregar ainda mais Nike e Adidas, que já são os líderes de mercado. E a gente vai ter restaurantes, né? O primeiro Mamma Mia, como eu falei aqui em primeira mão. Vai ter mais um aí vindo em breve. A gente já deve ter a primeira fase da expansão aberta no que vem, em algum momento. Eu ainda não consigo mensurar, mas a gente já tem 5 ou 6 contratos assinados já para a nova fase. Né? A fase onde foi feita a Feira da Louça deve continuar até setembro do ano que vem como uma área de eventos. Então, deve vir mais eventos aí diferentes aí para a cidade. Porque agora a gente tem aí uma estrutura de quase 1.800 metros quadrados para suportar ações como essa. E é uma carência que o município tem, né, Maicon? Exatamente. Então, mais uma oportunidade de negócio aqui dentro. Aí, vamos fazer uma feira de imóveis lá, ó. Juntar todas as... Exatamente. Acho justíssimo. Exatamente. Mas a gente tem isso. Mas um corredor de expansão a gente já deve abrir para o ano que vem. Vem essas marcas aí, mais 2 grandes marcas. Restaurante. Se der certo esse ano ainda... a obra está caminhando para isso, abre o BK, né? Que é uma coisa que vai ser também o primeiro BK da cidade, Burger King, então também vai ser uma coisa bem legal aí pra gente. E vai movimentar, hein? Vai. Aí sim, o pessoal vai sair daqui do centro e vai para lá. Exatamente. E a gente tem outras marcas grandes aí, nacionais, que a gente está namorando para ver efetivação
para até março do ano que vem abrir, também pensando nessa rodovia, no pessoal ter um ponto de parada, né? A gente tem banheiro, a gente tem fraldário, a gente tem cinema, a gente tem estacionamento gratuito. A ideia é que também tenham mais operações de alimentação para que as pessoas também passem na rodovia e falem, vou dar uma paradinha aqui. Essas são as novidades. E para 24 a gente espera um ano de muita maturação. Então, um ano de consolidação de venda, consolidação das marcas. É um ano que a gente tem a gente brinca, né? O primeiro ano é um ano muito difícil, que é o ano de implementação. O segundo ano é o ano de maturação. Mas a gente espera que o segundo Natal, que é o Natal do ano que vem, seja um Natal aí super forte e 25 as expectativas são as melhores possíveis, já com expansão aberta. A expansão vai ter uma coisa super legal lá no final, né, que a gente brinca, que é uma área lá de convivência, que vai ser diferente também. Então, tem bastante coisa bacana vindo aí. E a prospecção das lojas, como é que funciona? Isso é algo que é feito pelo grupo, com as marcas, ou se eu quiser abrir uma loja lá no Outlet, eu posso falar, Maicon, quero abrir uma loja. Como é que funciona isso? A gente tem os dois lados, né? Eu atuo hoje eu faço a parte ativa, e eu hoje também, Maicon, sou eu que vou lá e... Oi! Quantos Maicons você é mesmo? Eu sou 3, o Maicon, o Leandro e o Bruno. É verdade. Mas eu atuo nessa área, a gente tem também o nosso superintendente de Porto Belo, que é Maicon lá também. Também? Ele também nos ajuda nessa atuação, porque o Porto Belo já está com 5 anos de operação, né? Então, ele também atua buscando esses players importantes de mercado. Porque a gente sempre fala assim, qual que é o detalhe? Igual você falou, eu quero abrir uma loja. Você pode, se ela for formato outlet. Tá. Então, que algumas pessoas até falam assim, não quiseram a minha loja lá. Não é que eu não quis a loja de muitas que procuraram a gente. Mas precisa entender o formato outlet. Por quê? A Fabiane quer montar uma loja. Legal, Fabiane, você tem uma loja onde? Qual que é o preço do teu produto nessa loja? Você consegue atuar com 30% a menos? Não consigo. Não dá. Porque o nosso DNA é esse. Né? Eu preciso ter lojas operando com desconto venal direto. Certo. Então, qualquer um pode abrir a loja, qualquer um pode entrar com a gente, qualquer um pode buscar a gente, mas se não for serviço e alimentação, ela tem que estar no formato. Então, eu atuo como uma multimarca de roupa. Você consegue atuar com ela mais barato? Não. E aí, desmistificando também, né, o que muita gente... mas não é mais barato. Gente, eu sempre falo assim, se não é mais barato, você tem que pegar o lojista, tá ali na hora comprando o produto, chegar para ele e falar, tá aqui, ó, esse preço está igual ao da loja lá do shopping tradicional. O lojista é obrigado a ter a redução. Sim. Então, se esse preço não está igual, até vocês, como consumidores, podem chegar e falar assim, ali no caixa, não tá igual da loja tradicional full price. Por quê? E lembrando, né, para as pessoas também, várias das nossas lojas têm o nicho de produto lançamento. Por que tem o lançamento? Só para as pessoas entenderem. Para o cara que mora em Balsa Nova ou em São Luís do Purunã, que quer comprar o lançamento daquele dia da Nike, não precisar ir até a Centauro em Curitiba. Ele poder comprar aqui. Porém, tá lá, tem que estar marcado como lançamento, ele tem que estar marcado como produto novo, todo o resto tem que ter o desconto. Então, a gente brinca, os nossos maiores fiscalizadores do preço outlet são os consumidores. Né? Então, mas, de novo, venal, no contrato ele tem que ter isso. Entendi. Então, o lojista precisa entender que a hora que ele tem que entrar, se ele não respeita essa questão de funcionamento, aí ele não vai conseguir. Né? Agora, a gente atua muito na área de visibilidade de mercado, de trazer indústria, né? Rovitex ali é um exemplo, Fachini é um exemplo, Maine é um exemplo, que são indústrias que entraram aqui com suas primeiras unidades no Paraná. Por que indústria? Porque ela consegue fazer o custo, preço de fábrica. Então, a gente faz muito ativo, porque ele é um mercado um pouquinho diferente do mercado tradicional do shopping center. Perfeito, perfeito. Bom, já que esse podcast foi de alguns spoilers, né? Eu também vou dar spoiler aqui de que tem coisa boa chegando no município. Obviamente que a gente ainda está em início de desenvolvimento de projetos, mas que vai ser ali no entorno do Outlet. Então, que vai agregar ainda mais, né? Nesse projeto todo de expansão que vocês têm aí, nesse projeto de 5 anos que vocês têm. Posso afirmar que tem coisa muito boa vindo para agregar também, para somar e para cada vez desenvolver mais a região ali, desenvolver o entorno. E até porque, como eu falei, né? Hoje as pessoas já chegam prospectando imóvel. A gente quer tanto o raio de distância do outlet. Então, virou, de fato, um ponto de referência, um agregador. Né? Porque para a gente é isso, né? No futuro, a gente quer que, além de ser um empreendimento de compra direta, seja um centro de convivência. E quem passou por ali entendeu. Tem praça de alimentação, tem fraldário, tem área de respiro, tem livraria, tem onde sentar, onde comer, onde atuar, onde passear, né? Em breve vai ter o pet park feito ali para levar o teu pet para brincar.
com cuidador. Tem ali Clubinho Itaqui, World Games, com lugar para poder deixar a criança brincando, entretendo. Em breve, como eu falei, vai ter unidade do Sesc Senac. Então, quanto mais esse entorno ir para o lado profissional, né, comercial, ter estruturas de outros negócios e for para o lado de convivência de famílias morando próximo, você tem, imagina, a poucos quilômetros ou metros da sua casa um complexo desse de entretenimento e diversão, né? Não, cinema. Perfeito. Né? Perfeito. Que bom saber. Quero muitas moradias. Exato, aguardem. Se precisar, a gente faz até uma ponte ali, conecta entre os terrenos. Né? Isso aí é ser de menos, né? Se não encontrar fóssil, tá tudo certo. Aí fica fácil de fazer a obra. Maicon, muitíssimo obrigado pelo nosso bate-papo. Incrível. Eu que agradeço. Em nome da Clarim, eu agradeço ao Grupo Tacla, né? Aqui representado por você, pela confiança que depositaram em nós, no nosso trabalho, né? O Clair que fez todo o desenvolvimento ali do trabalho. E vocês foram fundamentais. Uma coisa que é legal falar, né, para quem ouve também, é a expertise, como vocês falaram, que vocês têm de olhar o potencial junto, né? De fazer um estudo de mercado. Sim. Acho que todos os projetos que vocês abraçam, seja diretamente ou indiretamente, né? Mesmo não é da Clarim, mas é de um parceiro nosso que está construindo, sim, vocês têm a expertise de olhar e falar assim, isso aqui é bom, sim, isso aqui vai dar certo, sim, isso aqui tem rentabilidade, isso aqui tem possibilidade de futuro, isso aqui tem crescimento. E a gente sabe, como você falou, tem gente que atua daquela forma, alguém quer vender, eu vou ali e vendo. Vocês não, vocês atuam como esses consultores. Então, tanto para o profissional direto, né, que procura vocês para fazer uma parceria, quanto para o cliente direto que procura vocês, uma coisa bacana é isso. E vocês nos ajudaram muito nessa concepção de entender, realmente isso aqui vai dar bom. E durante todo o projeto, e durante todo o processo, né? O Clair atuou muito com o pessoal do grupo. E o legal também, que é bacana para quem está ouvindo a gente falar, que essa atuação, né, foi durante muito tempo, em vários itens, e a validação não está nem na Clarim, nem no Grupo Tacla. A validação está na hora que a Nike escolhe estar ali, na hora que a Adidas escolhe estar ali, na hora que a Reebok escolhe estar ali, na hora que a Norte fez, porque a validação, se esse projeto realmente está com todos esses itens de desenvolvimento, de capital humano, de investimento, de rentabilidade, no final das contas não é a gente que valida. Exato. São eles que vêm e investem assim, milhões ali, né? Muito. Investem milhões para abrir as suas lojas, porque acreditam realmente no potencial do projeto, do município, enfim, do contexto inteiro. Exatamente. Então, agradeço em nome da Clarim, Maicon, agradeço em nome do município, né? Porque com certeza vocês estão fazendo muito por Campo Largo, ainda vão fazer muito. Contem conosco, né? Idem. Eu acho que o propósito é o mesmo, pensar no município, pensar no desenvolvimento das pessoas do município, porque todo mundo só tem a ganhar. Exatamente. Então, muitíssimo obrigado pelo teu tempo e obrigado por estarmos sempre juntos. Obrigado a vocês, gente. Obrigado. E o City Center, de novo, está de portas abertas para vocês todos os dias às 10 Rede social, Instagram? @City Center Outlets. Podem seguir a gente lá, que inclusive para quem fala assim, como que eu sei das promoções? Lá, todo dia tem. Tá tudo lá. Então, não percam. Para quem ainda não conhece, a gente fica o convite para conhecer, porque é incrível, é realmente muito lindo, muito agradável. Agora com esse calorzão, então nem se fala, sim, né? E quem quiser também me seguir, @MaiconB. Então. MaiconB. Para muito conteúdo de muita relevância, né, Maicon? Para muita troca boa, tá aí. Sim, estamos à disposição. LinkedIn também, Maicon Bruno. Isso aí. Então, maravilha. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Maicon. E até o próximo. Beijo!